Eu Porque também assim, acho. não, mas cara, mas só que é o seguinte, eu driblava em direção ao gol. Eu não ficava fazendo gracinha. Eu driblava e eu ia pra cima. Eu ia pra cima mesmo, cara. Eu não sabia quem que era. Eu ia mais pra cima, eu dava no meio. E os caras deixavam, dava caneta mesmo. E dava, cara. Fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à QTV, no mais tradicional dos quadros fragmentados, desse novo jeito de fazer futebol, né? A imprensa fragmentada, o cara que só cobre o Santos, outro que só cobre o Corinthians, outro que só cobre o São Paulo. E hoje é um dia especial aqui pra gente, ele já esteve aqui no canal, posso dizer que é meu amigo particular. Eu diria pra você que ele tá no top 5 dos jogadores mais habilidosos que eu vi com a camisa do meu time em 29 anos de profissão. Cubro o Santos desde 96 e esse rapaz que eu vou falar agora já estava no Santos. Eu já tinha visto ele como torcedor apenas em 95, né? Não deixaram ele jogar a final, né? Naquela pataquada da CBF, nós vamos perguntar pra ele também. Eu tô falando do Wagner, né? Eu sei que ele não gosta que chame ele assim. Já tem até o Rafael Silva aqui, ó. Para alguns dizer, o Wagner Pelé, tamanha habilidade que esse homem tinha com a bola, Vitor Hugo. Cara, esse cara pra tomar a bola dele era embaçado, Vitor. Eu não sei como é que esse rapaz não foi titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ele chegou aí pra Copa das Confederações, 2001. 2001. Mas porque esse cara jogou na Roma. Ele jogou na Espanha. Jogou no o São Paulino, até hoje lamenta que ele não jogou aquela final da Copa do Brasil de 2000 contra o Cruzeiro. O Santista lamenta de ele não ter feito a final do Brasileiro de 95. E o Vascaíno, ele foi campeão das Américas e pra mim foi o melhor jogador do Vasco, né? Teve o Mauro Galvão, teve tanto, ele vai contar aí. Um dos grandes nomes do Vasco da conquista. Papai tá na audiência, Ademir? Papai tá na audiência hoje? Papai gosta dele, hein? Papai Vascaíno gosta dele, hein? Papai gosta. Já vai tocar. Esse era a bola. Já vai tocar aqui. Ou no mínimo uma mensagem. Esse aí era bom, hein? Eu tô falando do Wagner. Nossa senhora, cara. Eu sei, tem gente até que fala, pô, Ademir, na outra entrevista que tu fez com o Wagner, tu tava tão alegre com o Wagner que tu eu não sei se é diferente, gente, é meu jeito de ser, eu tô feliz. Rapaz, esse cara jogou demais, cara. Boa. Eu vou até mudar a introdução hoje, Vitor. Depois eu falo aí do que a gente, do Pix e tal. Eu vou dar a palavra pra esse homem aí. Não dá pra tu tomar o Elixir aí de rejuvenescimento, uns 30 anos, e entrar nesse time do Santos aqui? Porque com você em campo não tinha placar em branco, hein? Boa noite, Wagner. Mas como tu jogou bola, cara? Nossa senhora. Boa noite, meu amigo. Satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, Ademir. Parei com 30 anos no auge da minha carreira. E já tinha feito um pré-contrato com São Paulo, tá? Eu ia ficar 6 meses no Atlético Mineiro, ia ganhar forma física e ia voltar para o São Paulo. Já estava tudo certo. Vai trazer saudade aqui. Ô, Vitor e Ademir, vou falar uma coisa para vocês. O que acontece no mundo do futebol? Os atletas, eles falam assim, eu joguei no Barcelona, aí eu joguei no Real Madrid. Ô, gente, eu não joguei nesses clubes, eu vou te falar de coração. O time que me procurou, eu tenho um recorte, foi o Barcelona. Mas o que o Barcelona me oferecia, o Celta me ofereceu 3 vezes mais. Ficava em Vigo. Eu falo para você, eu optei por outras coisas. O Juventus de Turim queria você uma época, eu me lembro. Sim, e eu não fui, mas o valor era baixo. Então eu não queria. Eu não optei por isso. Aí é a opção. Às vezes o cara quer porque vai pro Barcelona para. Agora você vai pro Barcelona para pagar, se te paga bem, compensa. Só porque é o Barcelona, grande coisa. Na época eu falei, não quero, não fui. Foram em Vigo me procurar. Aí eu vou falar o que o Antônio Lopes falou para mim. Você é o 5º reserva de volante. Eu falei, professor, não tem problema. A virtude de ser versátil fez com que o Wagner jogasse na ponta, jogasse de volante, de meia. Chegou um momento até que muitos comentavam, se ele for para lateral, ele vira o titular da seleção brasileira. Eu achava isso. Havia uma cobrança de pós-Jorginho, né, de ocupação daquele espaço, pós-94. Eu quero saber até que ponto isso te ajudou ou em que momento isso te atrapalhou. Porque no Celta de Vigo tu fixou mais, né? Não, então, no Celta de Vigo eu joguei de meia. Para não falar, teve um jogo que o Velasco, que era o lateral direito, ele se machucou, e tinha um outro também, que era o reserva, se machucou, e não tinha lateral. Eu joguei, então, um jogo no Celta de Vigo de lateral.
Aí no outro jogo ele já voltou. Assim, no Roma eu não joguei, mas no Vasco eu joguei. E no Vasco eu lembro que eu joguei 3 jogos de lateral. Porque o Vitor estava machucado e o lateral de ofício era o Camanducaia. E estava jogando o Valber de lateral, só que o Valber não tinha a velocidade para jogar. E aí eu lembro que o Antônio Lopes falou: vai, eu vou fazer um teste, ainda mais foi no coletivo. Joga de lateral? Eu falei: jogo, professor, porque não tinha. Eu falei: então tudo bom, então eu vou jogar porque não tem. E beleza, tanto que as jogadas do Vasco era só pelo lado esquerdo, realmente. A bola saía do lado direito e terminava sempre do lado esquerdo, então a bola não voltava. Quando eu vim jogar de lateral, equilibrou. Por quê? A mesma coisa que o Felipe pegava e dibrava aí, eu também fazia. E só que com equilíbrio, entendeu? Então, opa. Mas aí acontece o seguinte: eu lembro que eu joguei o primeiro jogo, inclusive, foi contra o River Plate. Eu joguei Ó, que titular. molezinha. Molezinha, né, É, Zico? Vou começar. contra o River Plate. Foi É, para mim a conheço o minha estreia. Francesco, essa turma aí só. Aí o jogo de volta, eu já não joguei, eu fiquei no banco. Eu, Juninho Pernambucano, porque o time tava bem, né? Aí no segundo tempo, eu entro, tal, sofro a falta, o Juninho vai lá e bate, faz o gol, nós classificamos. Já nos 2 jogos contra o Barcelona, eu joguei tanto Ah, deitou, hein? Deitou eu esses joguei jogos aí. tanto Nossa. em São Januário e também lá de volta. Só que acontece o seguinte: quando você tem um lateral de ofício, e que o Vitor era um puta de um lateral, pô, gente, sem dúvida Porra, nenhuma. O Vitor era um Vitão, ô cavalo. louco, um Joguei com cavalo. ele, um Um cavalo. cavalo, gente, um cavalo. Ô, tinha que ver como que esse cara soltava alto, entendeu? Então, e forte, forte, um cavalo forte, atropelava. Tanto que foi pro Então, Real Madrid, né? ô louco, então, cara, é um puta do craque. Só que o que que acontece é o seguinte: o que que eu tinha de diferencial do Vitor? Eu não tinha a velocidade do Vitor, e não tinha impulsão, e muito menos a força. A minha era mais o que? A técnica, o drible, segurar a bola, não perder a bola, cadenciar mais o jogo, pegar, voltar para trás. Então, essa é a minha vantagem sobre ele. Agora, sobre força, sobre potência, assaltar, o Vitor disparado. E aí é o seguinte: só que eu cheguei e joguei mito, joguei contra o Real Madrid também, de lateral, a final do Mundial. Só que quando nós tínhamos duas Moleque. formações, então eu joguei 4 jogos. Só que quando eu joguei lá, na final do Real Madrid, eu fiquei muito bravo com o Antônio Lopes. Por que eu fiquei bravo com o Antônio Lopes? Porque nós tínhamos duas formações. Era eu, Valber, de volante, o Vitor de lateral. E nós tínhamos a outra formação, que era o Nasa e o Luzinho, e eu de lateral. E com o Valber, eu no meio e o Vitor de lateral. Então, quer dizer, e aí eu pensei que eu ia pro meio no decorrer do jogo. Ele me tirou e eu tava bem, cara. Eu só perdi uma bola pro Sávio. Eu só pedi uma vez a bola. Aí ele me tirou. Aí eu falei: aí não dá, cara. E eu querendo jogar no meio, porque eu tava bem no jogo, eu tava sentindo, sabe quando você tá bem no jogo? E aí ele vai, me tira e coloca o Vitor. E nada contra o Vitão é frio pra caramba. E E eu o pensei Vitão que eu tomou ia. os dribles do lance que o NASA falhou. Mas aí eu falo de coração. Aí chegou no ano seguinte, eu conversei com o Eurico. Eurico, você me contratou para jogar de meia, mas quando eu precisar, eu vou jogar de lateral, mas eu não quero mais jogar de lateral. Aí o Antônio Lopes veio conversar comigo e falou: pô, mas você vai para a seleção. Eu falei: ó, professor, se eu tiver que ir para a seleção, eu vou jogar de meia. E se precisar na seleção de jogo lateral, quando eu machucar, eu jogo. Mas agora eu quero. Porque aí é como se eu tivesse, pô, mas será que eu não tenho qualidade para jogar no meio na seleção? Com todo respeito, cara, eu tinha. Pode ser quem tava lá, meu amigo. Na hora que pegar a bola, 1 contra 1, de marcar e de porque eu jogava e marcava. Entendeu? Então, assim, eu não sei, Vitor, do fundo do coração, se isso prejudica ou não. Só que no meu caso, eu escolhi. Só que aí no Vasco, se a gente lembrar, todos os jogos eu estava no banco. Porque eu falei que eu não queria mais jogar de lateral. Tu E se aí posicionou. eu me posicionei. Aí eu vou falar o que o Antônio Lopes falou para mim. Você é o quinto reserva de volante. Eu falei: professor, não tem problema. Mas o senhor sabe que eu estou aqui. Meu amigo, no treino eu voava, como sempre. Não fiquei triste, não, pelo contrário. Se eu treinava 3 vezes mais. E aí o que aconteceu? Todos os jogos ele me colocava. E eu era o quinto, hein?
Mas ele viu que eu tava voando, não tinha boi. Falou pra mexer com o teu bril. Não, Gostei do teu mas brilho. aí, Não, é, o Lopes é mas aí malandro, tudo né? bem. Fui pro São Paulo, aí do São Paulo, ele foi pro Grêmio. Ele falou, ó, eu vou jogar, eu vou trazer você pro Grêmio, que eu quero que você jogue de volante no meu time. Eu falei, eu não vou. E eu não fui. Olha aí. Ô, Revelações, hein? Wagner, qual Mas foi nada o... contra o professor Antônio Lopes. Só Entendi. que eu não quis pro Grêmio. Ele tava lá, vem cá, vem jogar de volante aqui no meu time, que você vai ser o titular e capitão. Eu falei, professor, eu não quero. E não fui. Nessa época era o Zé Maria na seleção, tava tendo oportunidade. Por isso que muitos Zé acabavam falando, Maria. pô. Muitos É, até. Zé Naquela época eu Maria. lembro, Ademir, de citarem, pô, o Jogava mais com o Wagner. Zé Maria, com todo respeito, hein? Com todo respeito. Olha, e vou te falar uma coisa. Teve um momento, eu comentei fora do ar com offline aí, apesar de estar online, né? Antes de entrar aqui com o pessoal, com o Wagner, uma época que eu lembro até do maravilhoso Mário Sérgio, né? Falando, pô, tem que bloquear, era o Felipe. É o Felipe que inicia as jogadas, é ele que dá o primeiro drible, é ele. No comentário, aí os caras iam bloquear o Felipe. Aí a bola pro outro lado era o Wagner, que fazia a mesma coisa. E tinha Deitava. uma coisa que o Wagner fazia, gente, que eu até comentei com ele, até por ser ambidestro, ele dava um drible que era muito difícil de pegar, porque ele já dava um passo à frente com o pé direito e ele carregava a bola com o pé de apoio, com o pé esquerdo. Ele já saiu um passo na frente dos caras, então não tinha como pegar, né, Demir? Aquele primeiro drible dele. Foi uma época que muitos imaginavam isso na seleção até, né? Isso acontecendo na seleção, porque sempre se cobrou o lateral ofensivo, né, Wagner? Acho que talvez fosse por isso. A Então, crônica falava disso. e o pessoal queria que eu jogasse com o Vampeta na seleção. O pessoal não deu, porque a minha característica era igual ao do Vampeta. Então, Carrega a imagina, bola. um saindo, Só que tu ficando, era um mais saindo, habilidoso, ficando. com todo respeito. Ele tinha um pouco Então, mais um de saindo, força e você mais ficando. habilidoso. Sim, mas então, e aí quando a gente foi pra seleção, a gente Mais não teve rápido, né? oportunidade de jogar junto, cara. É muito triste, cara. É E muito dava, Você triste. né? teve na E Copa dava. das Confederações 2001 com o Leão, né? Sim. Aí me convocaram, o Leão até ligou pra mim, junto com o Antônio Lopes. Estamos convocando pra você pra jogar de volante. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, era eu, Vampeta, tinha o Fábio Rockenbach e o Leomar. Aí eu falei, bom, vamos ver se vamos dar oportunidade. Ah, cara, me colocam como quarto no meio campo. Aí, assim, você tá levando um cara que é do quarto homem pelo lado direito, você tá tirando dele a confiança, colocando um volante para jogar como ponta. Isso é ruim. Então não convoca, deixa eu quieto, deixa o outro quieto. Isso você tira, entendeu? A vontade do atleta, a confiança do atleta. É a mesma coisa, eu jogar de lateral e colocar eu na ponta, ou colocar o ponteiro e jogar de lateral na minha posição. Você perde a confiança do profissional. O homem de confiança do Leão era o Leomar, que era o que jogava menos desses todos aí. Mas eu já trabalhei com o Leão em televisão, ô Wagner. Ele sempre me falou bem de ti, achava que tu era um dos caras mais habilidosos com que ele trabalhou. Mas então, cara, mas eu não entendi porque na seleção. Porque eu também na seleção, eu vou falar para você, hoje eu vou falar. Eu não falei para ninguém. Eu na seleção eu falei, eu não quero mais jogar. Se quiser me mandar embora, eu já vou embora. Eu falei lá. Tu também era um isqueirinho pesado, hein, Mas, velho? mas vem cá, cara. Vem cá. Eu ia correr pro Leão, eu ia dar cabeçada para ele, eu ia fazer tudo que ele quisesse. Me dá uma oportunidade na minha posição, cara. Deixasse eu demonstrar o que eu poderia fazer para ajudar. Porque perde atleta, perde treinador, perde todo mundo. E lá, em off, eu fiquei lá, porque o Carlos Germano e o Vampeta falou, não, meu, fica quietinho aqui, não vai embora, não. Não fica quieto aqui, não vai tumultuar, não, a situação. Não, não é tumultuar. Eu vou voltar pro Celta. Pelo menos lá eu ia jogar. Tava tendo um campeonato. Pra quê? Deixa eu fazer mais uma aí, depois eu deixo. Ademir, não só Oi. uma coisa engraçada que o Giovani passou por isso também na Copa de 98, né? Passou. O Passou em Roberto 98, Carlos, ele falou segura que, aí. que ele queria ir embora, sabia que não ia jogar mais, mas ia ficar quieto pra não atrapalhar o time. E aí eu deixei de falar direto com a imprensa. Aí depois Você eu dá tava em São risada, Paulo né, também. Vitor? Eu lembro, ó, olha só que engraçado. Em São Paulo, Londrina é uma cidade Maravilhoso. que choveu, não dá teto. Eu estava no São Paulo. Então, eu vim para Londrina. Ó, choveu, o avião não vai decolar. O que que eu fiz? Eu liguei para o supervisor, que era a minha obrigação. E aí, quando eu chego, no outro dia, os repórteres, por que você não veio? Faltou o treino, não sei o que. Olha, pergunta lá para o meu supervisor, e é para ele que eu tenho que dar satisfação, não é para vocês, que vocês não me pagam. Tu era boca dura, Assim, velho. cara.
assim, porque vocês não ligam em Londrina porque eu não venho? Porque não deu teto, cara. Então eu tinha essa coisa. Então eu já não dava entrevista para disso, porque eu tinha que chegar no campo, Ademir, ouvir, eu tinha que jogar, bem ou mal. Aí os caras, pô, você não ganhou a bola de prata, você não ganhou a bola não sei o quê, dá placar, que não sei o quê, porque eu não dava entrevista pros caras. Eu não Era dava. pouco Dá que tu dava moral, né? entrevista mesmo. Então quem voltava antes Eram os repórteres. É. E aí os caras, pô, mas o cara ganhou a bola de prata, você não ganhou? Eu falei, tô cagando, dando cara a bola de prata, rapaz. Aí eu falo assim, olha lá minha nota lá. Minha nota era 8, 9. Aí os caras, bola de prata era 6, 7. Eu tava cagando e andando. Eu tinha que jogar, cara. Então eu era o polêmico, criaram essa polêmica comigo porque eu falava. E isso te Porque eu me prejudicou na carreira. Tu tem posicionava. consciência disso, né, Wagner? Mas eu me posicionava. Eu me posicionava. Eu, assim, não é que eu batia de frente com o Luxemburgo. O Levi Cooper. Vou te falar. Pô, chegou ele chegou no São Paulo. Aí a primeira coisa eu fui dar a mão pra ele, cara. Eu não tenho nada com o Levi, pelo amor de Deus, cara. Não, com nenhum treinador. Aí ele falou pra mim: você tem que se decidir qual posição que você tem que jogar. Mas vem cá, eu tô jogando de volante. Eu não joguei nenhuma vez de lateral no São Paulo. Essa é a minha posição. Eu falei, professor, só que é o seguinte: se machucar o Belete, qualquer outro jogador, você não me peça para jogar de lateral que eu não vou. E aí, beleza. Quem que ele queria? Ele queria o Ricardinho do Cruzeiro. Ele falava que eu não fazia assistência, ele falava que eu não chutava gol, ele não falava que eu fazia gol, que eu não falava nada. Eu não fazia nada. E aí nós fomos jogar a Copa do Brasil, lá na cidade de quem? Do Rogério Ceni. Pô, eu lembro que o hotel lá, o quarto, a janela ficava na calçada. E aí terminou o jogo, eles foram comer lá na casa Sinop, Copa do Brasil, é isso mesmo. eles foram comer lá na casa do Rogério Ceni Peixe, e muitos jogadores ficaram. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui criança. Eu fui criado dentro do estádio Vitorino Gonçalves Dias. E quando o Santos foi jogar a primeira vez com o Chicão lá, eu era criança. Lá em Londrina. Sabe? Tipo, com Marola, o goleiro. Eu era criança. Cara, imagina uma criança vendo esses caras jogar. Eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro até hoje. E aí, quantas vezes um time grande vai jogar nessas cidades, onde está cheio de torcedor? Então, acabou o jogo, o que eu fiz? Tava cheio de gente. Eu peguei uma mãe, uma menina e a sobrinha, tudo pequenininho. Eu peguei uma camisa e levei elas quarto por quarto para tirar o quê? Foto e assinar a camisa. Aí chegou o dono, que estava lá de fora, ele bateu na porta. Pá, 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 pá. Quem que tá fazendo que pode entrar? Eu sou o dono. Eu falei, mandei ele pro cacete. O São Paulo pagou o hotel, a gente não deve nada para você, outra coisa, você respeitando, você tá vendo aqui? Tô assinando. Aí, não satisfeito, ele ligou lá na casa do Rogério Ceni, aí veio o coronel, que estava responsável pela delegação. Ô, Vale, o que tá acontecendo? Tá acontecendo o quê? Eu peguei a camisa, tá aqui as 3 pessoas aqui, eu levei para assinar aqui para tirar foto com os jogadores. O que eu tô fazendo de errado? Tô fazendo alguma coisa de errado? Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu sempre sou o primeiro a chegar no clube. Tanto que o preparador físico do São Paulo me chamava de Tiririca. O Carlinhos Neves Carlinhos Neves. me chamava de Tiririca, porque eu usava calça vermelha, azul, aquele, né? E aí ele batia assim nas minhas costas. Veio da noite, aí eu dava um tapa nas costas dele. Pau! Quem vem da noite não consegue produzir, né, professor? Porque eu chegava cedo, fazia minha preparação, ia pro campo voando, do jeito que eu tava. Quem vai pra noite consegue correr? Jamais. Não, não. Aí eu fui pro quarto. Aí entrou no meu quarto. Entrou no meu quarto. O Levi, pode ir embora. Mas o que eu fiz? Você sabe o que fez. E nesse dia lá no hotel, nós estávamos com 8 jogadores dentro do quarto. Eu lembro que quando bateu lá, um foi para dentro do quarto, outro entrou para dentro do guarda-roupa, outro entrou debaixo da cama. Eu dei minha cara. E eu não entreguei ninguém. Eu não falei mas tinha pessoas no quarto. Eu não falei nada. Falei, você só tá mandando embora? Eu falei, eu não quero saber, é só você. Beleza. Ele jogou 2 jogos, o Levi Cooper, sem eu. O São Paulo Perdeu os levou o pau. dois. Perdeu os 2. E tinha mais 3 jogos e não podia perder. Aí o Paulo Amaral vem e me chama para uma reunião com ele. Não, só para o treinador. Eu falei, professor, vamos fazer o seguinte? Eu tenho um contrato com Roma, eu volto para Roma. Eu não quero tirar o emprego do senhor. Aí o Paulo Amaral, não, meu conterrâneo, não faça isso, me ajuda, não sei o que. O Paulo, então vamos fazer o seguinte? Se nós
não classificarmos e a gente não for campeão, você não precisa pagar esses 2 meses de pagamento que vocês têm que me pagar, não, porque acabava o meu contrato com vocês. Pode ser, pode colocar que eu vou bater e eu vou assinar o contrato com você. Resumindo, me levou o Levi Cup e os jogos era difícil, tá? Contra o Guarani de Campinas lá, tá? Contra a Ponte Preta lá, tudo jogo fora. Classificamos, fomos campeão paulista, meu amigo. E aí, o que ele fez? Na Copa do Brasil, era tudo que ele queria, cara. Pô, São Paulo, cara, teve o ano todo para me contratar. Aí falaram que eu abandonei o São Paulo. Você tá louco, cara. Aí eu tive que ir embora, meu amigo, porque não dava tempo. Aí eu lembro que o repórter perguntou para ele que o Fábio Simplício, o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o segundo jogo de volta contra o Cruzeiro foi lá. E eu tinha jogado o primeiro no Morumbi, ganhamos de 3-0. O Wagner vai fazer falta? Eu falei, vamos ver depois do jogo. Pô, com 3-0, você acha que o São Paulo ia perder lá? E vê se ele ganhou os outros 2 jogos contra o Atlético no Morumbi e lá. Minto, o primeiro jogo foi contra o Atlético, da semifinal que eu joguei, e o segundo jogo foi lá que eu não joguei, que o Fábio Simplício jogou no meu lugar. E o jogo da primeira final foi contra o Cruzeiro, não ganhou, o segundo também não ganhou. Eu tava voando, cara. Eu tava muito bem. Não sei se você teve conhecimento, o Alex, meia, campeão pelo Palmeiras, Fenerbahçe, Cruzeiro, jogou, é ídolo do Curitiba aí, do estado do Paraná. Recentemente ele teve num podcast, eu sei que você se afastou aí das redes sociais. Outro dia eu fui procurar, fui marcar o Wagner numa foto. Cadê o Wagner? Mandei mensagem pra ele. Qual que é o teu perfil, Wagner? Ô, meu filho, já faz 2, 3 anos que eu parei com isso aí, ó. 8 anos. 8? Meu Deus do céu, eu tô ficando velho mesmo. O Alex, você sabe quem é o Alex, o meia, né? O canhotinho. Ele falou, cara, que ele ia... Que um dos caras que ele não badalaram, mas que ele falou que foi um dos melhores, se não o melhor que ele viu jogar, foi você, cara. Ele encheu a tua bola, velho. Também de um cara renomeado a nível nacional e internacional, o Alex, cara, mandar um beijo grande para ele, para a família, e agradecer pelo carinho, que também é um dos melhores caras que eu vi jogar a nível nacional e internacional, tanto que a carreira dele foi brilhante. Ele fala por si próprio. E você ouvir um comentário desse, cara, eu falar para você, é um reconhecimento daquilo que eu fiz realmente como atleta profissional de futebol. Então eu só tenho que agradecer ele e todos pelo esse carinho, pelo esse reconhecimento e pela essa humildade de poder falar que realmente viu, como eu também falo de muitos que eu vi jogar. E também falo que muitos aí que falam que jogou, eu falo também que não jogou, é nada. Me desculpa. Vitor Hugo, desculpa aí, agora... Ô, Wagner, como é que os caras te tiraram da final lá de 95, marcaram um julgamento pra sexta, 5 da tarde, te deram mais um jogo pra tu não jogar a decisão contra o Botafogo no Pacaembu, não deu, fechou a CBF, que aí não dava tempo de entrar com um efeito suspensivo, e tu ficou de fora da grande decisão. E qual foi o teu sentimento? Não sei se tu tava no Pacaembu, se tu ficou em Santos. Fala um pouquinho daquele time de 95, que foi ali que apareceu o Wagner pro mundo, né? Eu lembro da tua estreia contra o Sport. O Sport tava ganhando do Santos, o Sport com o Juninho Pernambucano, Leonardo, centroavante, Ramon. O Wagner entrou, deu 2 assistências, o Camanducá expulso, o Santos com 1 a mais, ganhou lá na Ilha do Retiro. Hoje é mais tranquilo, naquela época não era fácil não, ganhar do Sport lá. Fala um pouquinho da canalice que aconteceu naquela sexta que antecedeu a grande decisão. Nós tínhamos um elenco ali, e outra coisa, não poder jogar a final de 95. Eu lembro que eu fui expulso contra o Flamengo, que não tinha nada a ver. Nós tínhamos ganhado o Flamengo lá de 3-0. Eu joguei até com a 10 no lugar do Giovani. O Giovani estava cumprindo suspensão. Então, para eu ser julgado, eu tinha que ser expulso 2 vezes. E a minha expulsão foi aquela expulsão boba, não tinha nada a ver. Foi o João Paulo ainda que me expulsou. O que fizeram comigo para eu não jogar a final, alguma coisa cara. Mas estava encomendado eu não queriam que o time do Pelé, que tinha uma briga com o Ricardo Teixeira, fosse campeão. Exatamente. Já não era nem... Vocês não eram nem para ter ido para a final. Ainda foram para decisão. Aí não teve jeito, né, cara? Não. Mas eu não quero que tu entre numa dividida, não, porque o Galo outro dia foi dar
uma entrevista e criticou o árbitro, que eu não falo o nome desse safado aí. É. E tomou um processo, cara. Tomou um processo. Eu não quero te botar nessa Não, isso dividida, aí não. não, nem adianta falar, porque já passou, porque o que passou, mas o que ele mesmo, depois ele assumiu, né? Ele mesmo Assumiu, falou assumiu pra mim, pro Camanducá e aí publicamente também. ele mesmo assumiu, então nem adianta, né? Mas o que foi uma pena de ter me tirado da final, cara, é uma coisa Tu assistiu incrível. o jogo aonde, Wagner? Em Santos ou tu foi pro Pacaembu? Não, eu tava no Pacaembu, Tava, não. eu e o Galo nós assistimos É, junto, o porque o Galo ficou Galo de também fora, não isso jogou, mesmo. né? Nós dois. O Galo pelo terceiro amarelo e É, o eu. Sidraque Marinho deu o terceiro amarelo pra ele e não era pra dar, mas tudo bem. Só que eu fui expulso contra o Flamengo e eu cumpri a suspensão. Sim, foi na fase de classificação ainda. Sim, sim. Então, quer dizer, se eu tivesse sido expulso pela segunda vez, aí eu teria sido julgado, né? Mas, cara, não dá para entender, né? Porque eu ainda lembro que eu fiz a falta, aquela falta que eu tinha amarelo, era falta boba, né? E faltava 2 minutos para acabar o jogo, cara, coisa boba. E tava 3-0 pro Santos. Tava 3-0, chocolate no Flamengo, lá no Maracanã ainda. Lá no Maracanã, os caras não viram nem a bola. Os caras não viram nem a bola. E eu vou falar uma coisa para vocês, então, gente, que vocês não estão sabendo. Eu não sei se o Ico Martins, ele era o vice-presidente junto com o Zé Mário Pavan, Isso, do União. do União. E aí ele entrou em contato comigo há uns 2 anos atrás, emocionadíssimo, tá? Já de uma certa idade, infelizmente ele perdeu a sua senhora, e ele veio me confessar uma coisa, cara, lindíssimo que aconteceu, que o pessoal ligou para ele, foi o Zé Mário Pavan, foi Ico o- Martins. não, é o que ligou, foi o Zé Paulo dos Santos, o Zé Samir Paulo Fernandes. Abdurrak, isso, o Samir Abdurrak, e no final, que emocionou ele, foi o Pelé, pedindo a minha contratação. Olha que coisa linda, cara. O Pelé que pediu a minha contratação, cara. Ele Eu não falou pra gostava mim. de ti, não, viu, Wagner? O Pelé, cara. É, dá uma Pelé olhada aí pediu. se ele E gostava de aí ti ou eu não não. imaginava, né? Eu não imaginava. Eu não imaginava que o Pelé Essa é de tinha pedido a arrepiar, minha Edmir. contratação. Porra. Ele falou que ficou emocionado falando com o Pelé, o Ico Martins. É mole, cara? Isso é gratificante, cara, para qualquer atleta. Você tá louco. E segundo, por que você parou tão cedo, né? Você tava com 30, cara, acho que no Atlético Mineiro, se não me falha a memória. Gostaria que você falasse desses dois momentos, por favor. Sensacional. Teve uma lesão séria aí que fez você parar a carreira, né? Infelizmente, o atleta profissional para a Europa, eles veem a gente como descarte. Por que descarte? Porque eles têm o poder deles é o dinheiro. E eu lembro que eu fui contratado no lugar do Mazinho, campeão do mundo. E o Mazinho teve o mesmo problema que eu, porque lá a gente é empregado. Cara, eles fazem infiltração no joelho. E você fala, não, eles falam assim na imprensa que a gente não Meu queria Deus. jogar. Não, é muito triste. Então, o Celta, nesse lado, foi o time que é onde realmente acabou com a minha carreira, tá? Pelas infiltrações que eu tinha que fazer como empregado do clube. O Renato Borjas, que na época ela era o médico da seleção espanhola, e ele era o nosso médico também oficial. Cara, ele vinha e aplicava, sem empregado tinha que colocar. E é onde que acabou com a minha carreira precocemente, com 30 anos de idade. Ainda eu tentei vir para o Atlético Mineiro. Isso. Fiquei 3 meses treinando no Atlético Mineiro, treinando não, fazendo recuperação interna. Só que quando eu saí para trotar, correr no campo, a primeira volta eu consegui, na segunda eu já estava mancando por causa do impacto, então eu não tinha cartilagem. Parei com 30 anos no auge da minha carreira. E já tinha feito um pré-contrato com São Paulo, tá? Eu ia ficar 6 meses no Atlético Mineiro, ia ganhar forma física e ia voltar para o São Paulo. Já estava tudo certo. Terça-feira foi hoje brindada, né? Cara, Sinceramente. Deus abençoe. Deus abençoe vocês por dar Wagner, essa você tá fazendo o que da vida aí agora em Maringá? Então vamos lá. Eu sou formado em ADM, pós-graduado em teologia, sou corretor oficial, perito oficial, tá? Já fui servente, já fui pedreiro, já fui também jardineiro, porque eu trabalho com imóvel para ninguém me roubar. Então hoje eu só administro aquilo que eu consegui ao longo da minha carreira, tá, gente? É isso que eu faço. Hoje mesmo eu trabalho no projeto Estrela Mãe, lá em Paissandu, no Parque São Falaram aqui Jorge. que é um projeto muito bonito. Aonde eu dou aula para as crianças de futebol, eu participo. Então, hoje, o que eu faço da minha vida é
é doando esse tempo precioso que eu mais tempo, que é a qualidade de vida estando com eles lá. Que eu vim dessa situação aí. Acabou!